Jesus! Hoje quem está aqui é Tia Débora e hoje eu vim trazer a segunda aula do nosso Discipulado Infantil Volume 2. E o tema do nosso discipulado hoje é para nós falarmos sobre a natureza. A natureza. Hoje nós vamos falar de tudo que Deus criou, tudo que Deus fez e tudo que Ele fez foi perfeito. E a palavra do Senhor então vai nos dizer no livro de Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e totalmente vazia. Quando eu olho essa passagem no livro de Gênesis, é que nem eu olhar, há algo aqui na minha mão? Não, né? Você não consegue visualizar nada, porque realmente não tem nada. Está totalmente vazia a minha mão. Mas se eu pegar e colocar algo na minha mão, eu vou ver a forma, eu vou ver o que tem na minha mão. E assim foi o que Deus fez. Quando Ele olhou para a terra, Ele decidiu criar todas as coisas. E quando Deus criou, apenas pelo som da sua voz, Ele disse que haja luz, que haja os animais, que haja natureza, que haja água. E aí Ele separou a água doce da água salgada. E o Senhor ainda continuou, que haja todas as flores, os verdes, os matos, as árvores, tudo que há na terra foi feito por Deus. A natureza que nós hoje conseguimos ver, a beleza que tem, as cores da beleza que tem na nossa natureza, foi o nosso Deus quem fez. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis que quando Deus terminou de fazer todas as coisas na nossa terra, Ele disse que tudo era bom. Então, tudo que nós temos no nosso planeta Terra, criado por Deus, é bom. Os animais são bons, as plantas, as flores, a água, tudo que Deus criou foi bom. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que Ele criou Adão, o ser humano, assim como eu e você. E quando Deus criou o homem, Ele disse: agora você vai tomar conta desse planeta, você que vai tomar conta morando aí na natureza. E aí eu fiquei me perguntando de onde saiu o nome dos animais. Quem colocou o nome do elefante? Quem colocou o nome do cachorro? Quem colocou o nome do coelho? Sabia que foi Adão? Adão teve essa missão de então cuidar dos animais, cuidar das flores, cuidar das plantações. Por quê? Porque era uma ordem de Deus para que Ele tomasse conta daquele jardim. Mas como vocês sabem, né? Adão então fez algo que aborreceu muito os olhos do Senhor, que foi a desobediência. A desobediência tirou Adão do jardim do Éden, por ele desobedecer uma ordem do Senhor. Mas Adão teve uma nova ordem do Senhor, que foi: a partir de agora, Adão, para você comer e se alimentar, você vai ter que trabalhar na terra, você vai ter que plantar, você vai ter que molhar, cuidar, para que você tenha o seu alimento. Agora Adão ficou responsável em trabalhar e cuidar da natureza. Então, como nossa aula é sobre a natureza, o Senhor manda que nós cuidamos da natureza. Cuidamos para quê? Para que nós tenhamos uma água limpa. Cuidamos para que nós tenhamos flores lindas. Cuidamos para ter nosso alimento, as frutas, os legumes, as verduras. Porque se ninguém plantar, como vamos comer? Não tem como, né? Então nós precisamos, por isso que existem agricultores que plantam arroz, plantam feijão, e eles precisam cuidar dessas lavouras. Mas Deus também deixou uma ordem para nós, que nós também somos responsáveis de cuidar onde nós moramos,
onde nós estamos na escola, na nossa igreja, aonde nós estivermos, nós também temos a ordem de ter esse cuidado. Com o quê? Com o nosso planeta. E olha só, Deus é tão maravilhoso. Olha como veio o nosso planeta. O nosso planeta é lindo. Olha, Deus fez tudo perfeito. O sol amarelo, o verde das folhas, o rosa das flores, os animais, cada um do seu jeito, da sua cor. Olha só que lindo. E tudo que Deus fez foi perfeito para que nós cuidamos de cada um deles. Eu posso maltratar os animais? Não, não posso maltratar os animais. Eu preciso cuidar de cada um deles. Eu preciso cuidar das flores, eu preciso cuidar da natureza. Então, eu não posso ficar jogando lixo, sujeira em qualquer lugar. Eu preciso descartar todo o lixo no seu devido lugar. Se a mamãe faz aquele pastelzinho frito, quando acaba, olha só, eu não posso jogar aquele azeite sujo em qualquer lugar, não. Eu preciso ter um lugar certo para descartar. E eu tenho que ter uma embalagem certinha para fazer esse descarte. Não posso jogar na natureza, porque senão a natureza vai morrer. Em vez de eu estar adorando ao Senhor em cuidar de algo tão bom que Ele fez, eu vou ser culpado de estar estragando a perfeição de Deus. E a Bíblia, ela nos fala que precisamos sim adorar o Senhor em todos os momentos. Precisamos adorar ao Senhor. E como a gente adora o Senhor? Só cantando? Só lendo a palavra? Não. Nós adoramos ao Senhor com os nossos atos também, que é de cuidar do que Deus fez. Olha só, se Deus fez algo tão perfeito, precisamos ser responsáveis para manter o nosso planeta limpo, o nosso planeta saudável, para que tenhamos alimentos saudáveis e que tenhamos um planeta totalmente limpo, sem sujeira. Mas sozinho, uma pessoa só, não vai conseguir. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês conseguem me ajudar? Olha só, porque se eu não tomar conta desse planeta, nem que seja a minha parte onde eu moro, na minha escola, na minha igreja, olha o que vai acontecer com o meu planeta. Ele vai ficar doente. A poluição do ar vai tomar conta do meu planeta. E ele vai adoecer, sim. Um planeta doente, ele começa a largar poluições através do ar. Sim, através do ar. Quando você fica doente, olha só, você precisa ser tratado. O nosso planeta também precisa ser bem tratado, bem cuidado. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ver muitas coisas ruins acontecer no nosso planeta. Nós vamos ver árvores secas demais, não vão conseguir sobreviver. Vamos ver queimadas, vamos ver enchentes, animais doentes. Tudo vai acontecer de ruim no nosso planeta se nós não tivermos a consciência de cuidar dele. Mas eu conto com você, né? Nossa aula nos ensina a sermos obedientes ao Senhor. E precisamos sim cuidar da nossa natureza. E para as professoras que vão dar essa aula, eu tenho a sugestão de fazer as lixeirinhas. Ó, cada lixeirinha, ela contém um tipo de descarte. Então, você pode confeccionar com o seu aluno todos os tipos de descarte que precisam ser descartados, certo? O que é reciclável e o que não é reciclável, o que se torna perigoso para a nossa saúde. Porque tem lixos que eles são muito perigosos, eles podem trazer uma poluição, uma contaminação muito séria e pode prejudicar a nossa saúde.
Sim, podemos ficar doentes e a terra ficar totalmente doente se ela ficar ali. Por quê? Porque não tem como eu plantar numa terra ruim. Não vai vir um fruto bom. Mas eu preciso que você tenha essa consciência. Então, você, professora, pode fazer essa atividade junto com seu aluno, né? Você pode fazer a diferença da água doce com a água salgada, para eles entenderem a diferença que o Senhor separou. Por quê? Porque da água doce nós podemos beber, nós podemos lavar, nós podemos nos hidratar. Mas a água salgada não tem como. A água salgada somente no mar, que sim, quando você toma um banho de mar, você vai aproveitar ela. Fora isso, não tem como você beber uma água salgada. E aí, fazendo esse tipo de descarte, eu fiz dentro de cada uma das lixeirinhas o que é orgânico, o que é reciclável e o que não é reciclável. O que você pode aproveitar e o que você não pode aproveitar de forma nenhuma, certo? E aí você pode fazer todas essas figurinhas junto com as lixeirinhas, ó. Em uma eu fiz o que é orgânico, né? Que é os alimentos que são orgânicos. E no outro eu fiz os que são reciclados, que são os vidros, que pode fazer a reciclagem do vidro. Também eu fiz aqui o que não pode ser reciclado. Esse aqui eu fiz do metal, metal também pode, você pode fazer de novo. Então você pode fazer todas as figurinhas. Ó, já esse aqui é um resíduo perigoso, que eu não posso reciclar, mas eu não posso jogar em qualquer lixeira. Por isso que existe os trabalhadores que fazem essa separação de cada um desses objetos que vão para o lixo. Por quê? Porque na nossa casa, onde moramos, não tem uma lixeira separada. Então, você pode confeccionar com a sua criança cada lixeirinha que deve ser separado esse lixo. Então, quer dizer que eu pegar uma pilha, um resto de tinta, uma lâmpada, eu não posso jogar em qualquer lixo? Não pode. O correto seria não jogar. Por quê? Porque ele é contaminado, totalmente perigoso. Não tem como você descartar num lixo comum. Por quê? Porque eu não vou conseguir aproveitar. E se eu jogar um produto, que nem os alimentos que são reciclados junto com esse material, eu tenho que descartar totalmente. Por quê? Porque eu não vou poder reciclar esse alimento orgânico, certo? Então, você pode fazer vários desses, né? E junto com as crianças, você ensinar as crianças a separar o tipo de lixo, o que é reciclado e o que não é reciclável. Então, esse aqui é perigoso, né? É um resíduo muito perigoso, então esse aqui eu não posso reciclar, mas eu não posso jogar na natureza. Por quê? Porque senão a natureza vai sofrer com ele também. Além de prejudicar a minha saúde, ele vai prejudicar a nossa terra, o que Deus fez que é bom. Já os alimentos orgânicos, eu vou conseguir sim. Olha só. Então, eu vou pegar a lixeirinha orgânica e vou saber que todos os alimentos orgânicos eu posso sim reciclar. Vai virar um adubo bom para minha terra. Os vidros, eu posso reciclar? Posso reciclar, mas eu não posso jogar na terra. Por quê? Porque eu também vou contaminar a terra. Então, você pode fazer todo esse trabalho. O plástico, eu posso reciclar? Posso sim. Até tem muitos lugares que já coletam todos esses materiais. E a gente conhece um deles que é o Bom Samaritano, né? Que ele faz a reciclagem de papel e de plástico. E você pode então também colaborar com a natureza, colaborar com essa reciclagem dentro da sua casa, na sua escola, na sua casa. Por quê? Porque precisamos cuidar do que a palavra do Senhor nos ensina. Deus fez tudo bom e perfeito.
A natureza foi criada por Deus. Como é bom ouvir os barulhos das águas que Deus fez. Como é bom ouvir o som dos pássaros que Deus criou. E tudo isso louva o Senhor. Então precisamos ter essa consciência de louvar ao Senhor através da nossa atitude, cuidando da nossa natureza, cuidando do que Deus criou. Então eu conto com você para fazer a sua parte também. E juntos nós adorarmos ao Senhor, nosso Criador, porque Ele nos criou, nos amou e nos deixou essa responsabilidade. Amém? Então, nossa aula de hoje sobre o discipulado é a natureza, a criação de Deus. Tudo que Deus criou, precisamos cuidar, zelar por cada um dos itens que tem nessa natureza. Precisamos ser responsáveis de cuidar da melhor maneira, jogando cada lixo no seu lixo, cuidando dos animais, cuidando das plantas, cuidando das flores. Por quê? Porque quando fizermos isso, estamos obedecendo a Deus. E eu conto com você, certo? Vamos ajudar a cuidar da nossa natureza, o nosso planeta. Nosso planeta Terra é lindo. Nós temos muitos lugares muito lindos do nosso planeta Terra. Como é bom passear e ver lugares lindos, né? Por quê? Porque Deus fez para que nós tenhamos uma vida boa e feliz. Deus não nos fez para estarmos tristes, mas sim para estarmos felizes. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Espero você na próxima aula. Amém?